Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Desde já quero liberar as crianças para o culto delas, que será lá na sala. Convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ver os versículos do 26 até o 39. Lucas, capítulo 8. O versículo será do 26 até o 39, mas agora nós iremos só ler os dois primeiros. Lucas 8. Amém? Vamos ler só os dois versículos, depois eu irei lendo com os irmãos de acordo com que for andando, com cada versículo. Diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Vamos orar uma vez mais, irmãos? Te agradecemos, Senhor, por estar aqui, te louvamos. Pedimos ao Senhor perdão outra vez pelas tantas falhas e pecados, mas somos gratos pela Tua misericórdia, que se manifesta todos os dias em nossas vidas. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor, uma vez mais, pela Tua palavra. Ela é o meio pelo qual o Senhor determinou, Senhor, falar com os homens. O Senhor nos deu ela. Ajuda-nos a compreendê-la, Senhor, esta noite. Fala ao nosso coração. Assim oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos diante de um texto, não sei se tão conhecido das pessoas, mas um texto bastante interessante e ao mesmo tempo intrigante, ao mesmo tempo nos impressiona o que aconteceu ali. Dentre muitas obras que Jesus fez, dentre muitas pessoas que Jesus curou e muitos demônios que Jesus expulsou, este talvez, em termos de expulsão, seja o mais dramático, aquele que nós conseguimos ver mais detalhes acontecendo e há mais relatos de como este homem vivia. Jesus, irmãos, ele nas suas andanças ali em Jerusalém, por várias cidades, por Israel, de forma geral, ensinando a palavra de Deus, nesta ocasião ele ensinando, e aí nós vamos ver alguns versículos antes, que Jesus vai para o mar da Galileia e durante a travessia, ele ensinando aos seus discípulos, quer atravessar o mar e ir para o outro lado, e há uma grande tempestade. Nessa tempestade Jesus está dormindo e vem então os discípulos acordarem a Jesus e Jesus acalma a tempestade. E aí ele chega do outro lado, depois de acalmar a tempestade, ele chega nessa outra cidade que é chamada de Gadara, que é onde reside este homem aqui, que é a cidade dos Gadarenos. E Jesus, ao chegar a essa cidade, e nós vemos, irmãos, que essa cidade não era uma cidade de judeu, não era uma cidade que Jesus costumava a passar. O próprio Jesus disse que ele veio para os seus, ele veio para pregar para os judeus, que era a raça a qual Deus tinha dado a fé, a qual Deus tinha dado a aliança, e Jesus estava ensinando aos judeus, mas por diversas vezes Jesus se encontra com outras pessoas, com outros povos que não era judeu, e este é um caso aqui, era os Gadarenos, e Jesus vai para essa cidade chamada Gadara, e ao chegar lá, encontra de cara já uma coisa muito estranha. Um homem corre até a Jesus e de forma muito estranha, e ele se aproxima e se ajoelha diante de Jesus. E como que este homem se encontra? O texto nos informa que este homem se encontra endemoniado, miseravelmente endemoniado. O texto de 27 que nós lemos, vemos então que os demônios estavam em possessão deste homem, controlando ele. Nós vamos ver, irmãos, do versículo 27, versículo 29,
como que o diabo estava controlando este homem e como, na verdade, irmãos, nós podemos ver como o diabo pode sim controlar os homens de alguma maneira. O versículo 27 que lemos diz: vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Vemos aqui, irmãos, que sim, o inimigo, irmãos, das nossas almas, aquele ser que caiu desde toda a eternidade, não sabemos o tempo certo que ele caiu do céu, mas vemos que este ser tem um poder de influência aos seres humanos, tem poder de influência aos homens. Ele de alguma maneira consegue sim dominar os homens de algum modo, em algum nível, e talvez esse seja o nível máximo, pelo menos que nós encontramos na Bíblia, em que este homem estava completamente fora de si, um homem que estava completamente controlado pelas ações do diabo, por esses demônios, como o próprio Jesus colocou aqui. O versículo 29 também diz assim, irmãos: porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impedido pelo demônio, impelido pelo demônio para os desertos. Observamos então, irmãos, que o diabo tem sim influência na vida dos homens, de algum modo, de alguma maneira, e vemos, irmãos, o que os demônios podem fazer em possessão de uma pessoa, em possessão de um homem. O texto fala que há muito tempo estava possesso e que ele não andava vestido, ele nem habitava em casa, mas habitava nos sepulcros. Outro texto fala, o versículo 29 fala, que muitas das vezes este homem era preso com grilhões e mesmo assim aquilo não podia resistir. Aquele homem era um homem extremamente feroz, descontrolado, agia como um verdadeiro louco, como uma pessoa completamente fora de si. Observamos então, irmãos, que o diabo pode fazer coisas terríveis com o homem, e isso só não acontece, irmão, de forma geral, porque Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, não permite. Vemos, irmãos, tanto pela Bíblia, quanto pela nossa própria experiência, o que o diabo faz no mundo. Se vemos esta maldade sendo feita a este homem, observamos o mundo. Exemplo, Hitler, que matou milhões de pessoas, outros homens que fizeram grandes atrocidades. A influência do pecado no mundo, irmãos, se dá por conta da influência deste inimigo. Ele caiu e então trouxe influência ao homem e domínio sobre o homem, como ele próprio disse, que ele era o príncipe deste mundo, como o próprio Jesus disse, que ele era o príncipe deste mundo. Outra coisa, irmãos, que nós podemos observar, o próprio Paulo, em Efésios capítulo 2, ele diz que nós éramos por natureza, irmãos, também controlados pelo príncipe das potestades do ar, que operam nos filhos da desobediência. Paulo está escrevendo aos Efésios, que são cristãos convertidos, ele diz: outrora vocês foram controlados pelo príncipe do ar, que opera nos filhos da desobediência. Então, irmãos, vemos com clareza que, apesar de Deus, irmãos, ser o Senhor de todas as coisas, ainda assim há uma influência maligna sobre os homens. O diabo é um inimigo terrível. Nós vemos, irmãos, várias histórias na Bíblia, por exemplo, o caso de Jó, que é um caso muito icônico, claro para a gente. Ele chega até Deus de alguma maneira e fala: está vendo o teu servo Jó aí? Na verdade, Deus chega para ele e fala: tu vistes o meu servo Jó? Homem temente, reto, que se desvia do mal. Ele acusa Jó diante de Deus. Ele chega para Deus e diz: claro que ele te teme, ele tem tudo. Lógico que ele vai te temer. Deus fala: vai e toca nele então. Ele vai e testa ele para ver se ele vai continuar a me temer, a guardar, a me honrar, a glorificar o meu nome. O diabo vai e faz isso. Você vê, irmãos, a audácia deste inimigo. Ele foi até Deus acusar um homem. Ele foi até Deus colocar em dúvida do que aquele homem poderia servir a Deus. Vemos o caso de Jesus.
ele tentou a Cristo no deserto de forma grandiosa, colocou em dúvida a própria palavra de Jesus. O texto fala que ele duvida da própria divindade de Jesus para Jesus. Então, observamos, irmãos, que ele é um inimigo feroz, que sim, irmãos, tenta dominar os homens. Pedro falou que ele é um leão que ruge, irmãos, tentando buscar a quem possa tragar ao nosso derredor. Paulo falou que nós não devemos, irmãos, ignorar os seus ardis. Logo, irmãos, temos um inimigo grande e feroz que é contra nós. Só que observamos também, irmãos, neste texto, que apesar do inimigo ser feroz e poder levar um homem a um nível tão baixo que ele sequer pensa que pode ir, às vezes uma pessoa, irmãos, se mete em determinados tipos de pecado que ela pensa não ser capaz de cometer maiores problemas e atrocidades e níveis mais baixos de pecado. Mas a influência do diabo, irmãos, é tão grande na vida da pessoa que ela pode ir a lugares tão profundos que ela sequer imaginou que poderia estar lá. Nós não devemos ignorar o nosso inimigo, mas ao mesmo tempo nós devemos confiar em Deus, irmãos, pois ele tem o poder sobre todas as coisas e também sobre o diabo. O versículo 28 diz: e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Olha, irmãos, o que este homem possesso, olha o que este inimigo, que estes demônios falaram para Jesus. Exclamou a ele dizendo: o que tenho eu contigo, Jesus? Que associação que eu tenho contigo? Eu sei que tu és o Filho do Deus Altíssimo. Não me atormentes. Observamos então, irmãos, que Jesus detém total controle. Provavelmente o diabo estava com raiva de Jesus, porque ele chegou naquele lugar. Provavelmente ele ficou furioso, porque o seu domínio provavelmente estava agora por acabar. Mas ele chega até Jesus e sabe que Jesus é superior a ele. Ele sabe que Jesus tem poder sobre ele. Ele diz: não, peço-te que não me atormentes. Ele sabia que Jesus podia fazer o que quisesse com eles, na hora que quisesse, com uma só palavra. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. O próprio diabo falou isso. Tiago fala, irmãos, que os demônios estremecem diante de Deus, pois eles sabem que Ele é o Deus verdadeiro. Observamos, irmãos, então, como no caso de Jó, que só foi permitido toque na vida de Jó porque Deus quis assim. Toque na vida dele, tire tudo que ele tem, toque na saúde dele, mate os filhos dele, mas não o mate, não o toque. Aqui observamos, irmãos, com clareza, o diabo ajoelhando-se diante de Jesus, se prostrando diante dele e prestando reverência, prestando submissão a ele. Outro texto continua, irmãos, mostrando a superioridade de Jesus em relação ao diabo. Jesus, no versículo 30, perguntou-lhe Jesus dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E o 31, e rogava-lhe que os não mandasse para o abismo. Olha, irmãos, Jesus tem autoridade de chegar e perguntar para o diabo: qual é o seu nome? Quem está aí? Vemos isso, irmãos, muitas pessoas fazerem isso hoje em dia. Interrogar o diabo na boca das pessoas que estão possessas aí, ou pelo menos parece estar, né? Mas Jesus tinha autoridade para fazer isso. Jesus tinha autoridade para perguntar com autoridade: quem é que está falando aí? E o rogo dos demônios era: não nos mande para o abismo. Observe, irmãos, que o diabo sabia de um juízo, e ele sabe de um juízo que está por vir. Ele conhece a palavra de Deus, irmãos, e sabe que uma hora ou outra o tormento vai chegar para ele, um tormento eterno. Não nos mande para o abismo, o diabo falou.
Jesus depois, no versículo 32, e andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. Observe, irmãos, os demônios pediram a Jesus para irem aos porcos. Eles não podiam abandonar aquele homem simplesmente pela própria vontade mais agora. Jesus precisava ordenar a eles. Eles estavam esperando uma só palavra do Deus eterno, do Deus, o Filho do Deus Altíssimo, como eles mesmos disseram. Vemos aqui, irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas. Uma certa igreja tem um livro chamado como O Grande Conflito, e coloca Jesus e o diabo num grande conflito, como se o diabo tivesse um reino, e sobre esse reino ele governasse o reino das trevas, e Deus tivesse um reino, que é o reino da luz, e eles entrassem em conflito, e tivessem equiparados em batalha, em força, em poder. Mas observamos aqui, irmãos, que na verdade o diabo é um ser submisso a Deus. Ele faz a vontade de Deus. Deus ordena também sobre ele. Ele não está, irmãos, livre para fazer o que quer, mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o Deus Altíssimo que controla todas as coisas. Qualquer movimento também, irmãos, do diabo é orquestrado por Deus. Deus o ordena, diz faça ou não faça isso. Deus pode permitir ou não permitir. Assim, irmão, nós temos clareza e paz no nosso coração, dizendo, a Bíblia, irmãos, é muito clara. Ela diz que sim, temos um inimigo. Sim, temos que vigiar sobre ele. Sim, nós temos que ter cuidado e termos clareza sobre isso e não nos enganarmos sobre quem é o nosso inimigo. Mas ao mesmo tempo podemos ter alegria, paz e tranquilidade sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. O diabo, irmão, só não nos ataca porque Deus está no controle. Os crentes, irmãos, podem ficar sossegados, pode dormir com a cabeça tranquila, podem esperar em Deus plenamente, porque Deus está no controle de todas as coisas. Os demônios então saem do homem e entram nos porcos, e a manada precipita-se, irmãos, no despenhadeiro, no lago, e afoga-se, né? Observe então que ao mando de Jesus, a ordenança de Jesus, esses demônios saem e vão para os porcos, e entram e matam os porcos num precipício. Jesus então, irmãos, é soberano sobre todas as coisas e também sobre o diabo. Como disse, irmãos, Martinho Lutero, certa vez, o diabo é só um cão na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus quer que ele vá. Agora, irmãos, depois de vermos como que Jesus lida com o diabo, vemos também a influência maligna sobre os homens do diabo, vemos o que Cristo faz quando ele vai arrebatar uma alma da mão do diabo. Versículo, irmãos, 34, diz assim, vamos a partir do 30, vai ficar mais fácil para nós entendermos. E perguntou-lhe Jesus dizendo, qual é o teu nome? Ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo, e andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam os porcos, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Vemos agora, irmãos, a misericórdia de Jesus sobre este homem. Ele ordenou que aqueles demônios abandonassem aquele homem. Vemos a bondade dele. E vemos aqui, irmãos, como aquela cidade recepcionou este milagre de Jesus. O primeiro é que estes homens, irmãos, no versículo 34, se assustaram vendo aquele milagre. Fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Vimos aqui uma coisa extraordinária acontecendo. Tem aquele homem que vivia nos atormentar, que tentamos prender ele com cadeias, que não conseguimos, que vivia nos sepulcros. Alguém libertou ele. Ele entrou nos porcos e os porcos se jogaram no mar. Eles estavam, irmãos, assustados com tamanho poder. O que aconteceu aqui? Ninguém conseguiu libertar esse homem. Podia se prender com prisões de ferro a este homem, mas ainda assim, ninguém
podia controlá-lo, mas teve um homem que com uma só palavra libertou este homem. Aí, irmãos, o versículo 35 e 36 mostra como estes homens viram este milagre. O versículo 35 e 36. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. Eles vieram, irmãos, por curiosidade aqui. Chegaram até Jesus para saber o que tinha acontecido àquele homem e ficaram extremamente temerosos, ficaram extremamente com medo. O que aconteceu? Estes homens aqui, irmãos, não eram o povo de Deus, não era da descendência de Abraão, não era um israelita. E eles ficaram assustados com esta obra que Jesus fez. E simplesmente, irmãos, aguçaram pela sua curiosidade. E por que eles só tiveram curiosidade? O versículo 37 responde: e toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, Jesus entrando no barco, voltou. Vemos, irmãos, então, o milagre grandioso acontecer. Qual era a reação do povo? Retira-se de nós. O único motivo que eles correram, irmãos, era para saber o que tinha acontecido. Vimos a coisa extraordinária acontecer aqui. Vimos este homem libertar um homem que há muito tempo estava preso, como o texto nos falou aqui. Estava há muito tempo preso por demônios, quebrando prisões, grilhões, vivendo em sepulcros. Vai saber o que este homem comia, vai saber como que ele se manifestava com a família dele. Mas qual é a reação deste povo? Rogamos que se retire de nós. Rogamos para que você nos abandone. Não queremos tão grandes coisas assim. Talvez, irmãos, um dos motivos que eles quiseram que Jesus fosse embora, por quê? Porque muitos porcos, o texto, eu acho que é de Marcos, fala que foram 2.000 porcos que caíram no precipício. 2.000 porcos. E talvez estes homens ficaram assustados. Olha, será que este homem, se ele continuar aqui, vai acabar com as nossas coisas, com as nossas casas, com os nossos bens, com o nosso gado? Talvez estes homens, irmãos, ficaram com temor, dizendo: será que este homem não vai acabar com a nossa cidade? Talvez eles estavam, irmãos, mais preocupados com o próprio bem-estar deles do que com o milagre que aconteceu com o gadareno, com aquele homem que foi liberto. Assim, irmãos, também pode nos acontecer de observarmos as grandes maravilhas de Deus, as grandes misericórdias de Deus nos dada, e ainda assim as rejeitarmos. Ainda podemos ir até Jesus em susto, em temor e em curiosidade, e depois o rejeitarmos. É possível observar um grande milagre acontecer e ainda assim o rejeitarmos e rogar a Ele que se retire de nós. Uma coisa, irmãos, que nós devemos ter em relação a Jesus não é, irmãos, uma curiosidade acadêmica, não é uma curiosidade simplesmente intelectual ou emocional, ou procurarmos em Jesus respostas talvez para as nossas dúvidas, simplesmente emocionais, mas termos em Jesus aquele que pode realmente resolver os nossos problemas de forma profunda e real no nosso coração e nos salvar. Essa devia, irmãos, ter sido a impressão desses homens. Olha o estado daquele homem. Quem poderia imaginar que este homem poderia ser liberto? Há muito tempo este homem estava dessa maneira. O texto não coloca aqui. Um homem que desde muito tempo estava possesso, o texto fala. Nós não podemos, irmãos, então, rejeitar as grandes misericórdias do Senhor. Mas nós vemos, irmãos, como nós devemos recepcionar a graça e a misericórdia de Deus. Como que nós devemos fazer em relação a Cristo. O versículo 35 diz, irmãos, e nós vamos ver a libertação deste jovem aqui. E saíram a ver, versículo 35, e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem
de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Estes homens agora, irmãos, observaram este homem são, vestido. Provavelmente deram um banho nele, em seu juízo perfeito, e assentado aos pés de Jesus, escutando os seus ensinamentos, como Maria fez, sentada aos pés de Jesus em sua casa. Este homem, irmãos, depois de ter sido liberto, quis se assentar a ouvir a palavra de Jesus. Talvez, irmãos, aqueles homens que não tinham e não estavam no mesmo estado que aquele homem, de depreciação, de vergonha, de tristeza, não estiveram no mesmo nível terrível que aquele homem esteve. Provavelmente passou fome, sede, provavelmente quase foi à morte muitas das vezes. Tomou chuva, provavelmente porque vivia nu, sujo. Esses homens não tiveram essa mesma realidade que ele. Mas esses homens não aceitaram a Jesus, não reconheceram a Jesus como seu Senhor. Mas este homem aqui, que observou a sua pobreza, a sua miséria, o seu estado, e observou em que nível que ele estava, qual era o ponto que ele estava ali agora? Para onde ele poderia ir? Ele estava aos pés de Jesus. O único, irmãos, que o salvou, o único que o libertou, o único que o atendeu, o único que teve poder suficiente para o libertá-lo. Passou-se muitos anos, milhares de anos, vai saber o que tentaram fazer com este homem para libertá-lo. Levaram até outros deuses, talvez, chicotearam, bateram provavelmente nele. Talvez jogaram na água ou no fogo, como vemos em outra passagem, com um jovem também endemoniado. Mas ninguém podia libertar. Mas veio alguém que o pôde libertar. Ele estava ali assentado aos seus pés, provavelmente escutando a sua palavra, porque não sabe se o tempo exatamente da sua limpeza, de vestir ele, mas ele estava sentado aos pés de Jesus. E eles ficaram abismados com isso. Versículo 38 mostra, irmãos, também o amor que esse jovem, que este homem teve por Jesus. Versículo 38 diz: e aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu. Depois eu vou ler o versículo 39. Quando o povo, irmãos, chegou para Jesus e disse: se afaste de nós, nos abandone, volta para a sua cidade. Este homem foi o único que foi até Jesus e rogou que o deixasse estar com ele. Ele rogou, irmãos, por estar com Jesus. Uma coisa, irmãos, que nós podemos observar nesta passagem aqui: nós podemos amar a Cristo, irmãos. Nós só podemos amar a Deus quando observarmos com grande amor Deus nos demonstrou. Isso, irmãos, é o que é o Evangelho. Só tem como observar a misericórdia de Deus se observarmos o que Deus fez por nós. Senão nunca fará sentido o Evangelho. A salvação nunca fará sentido no nosso coração. Se nós olharmos para nós e observarmos: estou bem, estou tranquilo, não preciso de nada, não preciso de salvação, não preciso de perdão, não preciso de reconciliação. Se eu não preciso de nada disso, irmãos, como vou observar o amor de Jesus? Mas quando, irmãos, há um reconhecimento do seu estado, quando você olha para trás e observa o que Jesus fez por você, a misericórdia que Ele demonstrou para você, o amor que Ele demonstrou por você, assim, irmão, você consegue rogar a Ele e querer estar com Jesus sempre. Ele disse: rogou-lhe que o deixasse estar com Ele. Ele queria agora estar com Jesus. Este é um homem que me libertou. Este é um homem que me salvou. Este é um homem que perdoou os meus pecados, que me tirou de um lugar que eu não poderia sair. Eu não sei, irmãos, qual foi o estado deste homem em muitas noites e muitos dias. Mas quem sabe este homem, o diabo o deixava em consciência muitas das vezes. E ele entrava na sua consciência normal e observava a sua tristeza, o estado que estava, que não conseguia sair, que não conseguia abandonar aquela vida. Quantas e quantas noites ele deve ter chorado,
perdido. Em que estado eu estou? Que tristeza, que terrível é isso, que lugar. Eu vivo entre os sepulcros. Quando eu tento sair, eu não consigo. Quando alguém tenta me salvar, talvez este homem pediu ajuda muitas das vezes e não conseguiu. Quem sabe? Mas quando ele olhou para Jesus, irmãos, ele disse: que homem, que Deus, ele me libertou, ele me salvou. Eu só posso querer estar com ele. Eu só posso querer estar com Jesus. Assim, irmãos, deve ser o nosso sentimento. Talvez nenhum de nós aqui passou pelo que este homem passou. Mas segundo o que Paulo falou, irmãos, Paulo disse que todos nós estávamos, irmãos, seguindo o príncipe deste mundo, acorrentado pelos desejos que o diabo nos influenciava. Então todos nós, irmãos, antes da conversão, estávamos presos pelo diabo, até que Deus veio, irmãos, e quebrou as correntes, até que Deus veio e nos libertou, até que o valente foi vencido que nos dominava. Então todos os homens passaram por isso, mas talvez não nessa mesma medida. Mas podemos observar então, irmãos, que Cristo, irmãos, é aquele que nos liberta, é aquele que nos salva, é aquele que nos redime. Nós poderemos então cantar com grande alegria, irmãos. Ó, como Cristo foi bom para mim. Ó, como Cristo foi misericordioso para comigo. Ó, como Ele foi misericordioso. Ele me alcançou. Jesus, irmãos, não precisava, pelo menos dentro da proposta do que o Messias veio fazer, ir até Gadara salvar aquele homem. Jesus não precisava ter ido lá. Aquela cidade não era o principal foco de Jesus em relação a ser judeu, porque Jesus veio para os judeus. Mas ele foi até lá salvar aquele homem. Ele sabia que aquele homem estava há muito tempo preso pelo diabo, irmãos. E ele foi até lá para o salvar, para o libertar. Deus teve a sua misericórdia, a sua graça, irmãos, em salvar aquele homem. Em libertá-lo, em alcançá-lo, e trazê-lo para a sua presença, em perdoá-lo. Este homem só poderia olhar para Jesus com grande amor, com grande alegria, com grande regozijo, com grande paz no seu coração, dizer: eu quero estar com este homem, eu quero estar com Jesus. A nossa falha, irmãos, do nosso amor, não vai ter jeito, vai ter que passar pelo reconhecimento de que nós somos pecadores, não tem como ser de outro jeito. Precisamos reconhecer que somos pecadores, precisamos reconhecer que somos falhos, precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. Quando reconhecermos isso, recorreremos a Jesus, que é sim aquele que pode nos proporcionar salvação, perdão, reconciliação para a nossa alma. O amor de Cristo vai florescer, então, nos nossos corações. Jesus, em certa ocasião, irmãos, contou uma parábola para um homem, para Simão, porque tinha uma mulher chorando aos seus pés e enxugando os seus pés com os cabelos. Simão julgou a mulher dizendo: se este homem fosse profeta, julgou a Jesus, né? Sabia que essa mulher é uma pecadora. Jesus chega para Simão e fala: ó, Simão, vou te contar uma parábola. Um homem devia 500 denários, se eu não estiver enganado. E um devia uma quantia pequena lá, não lembro de cabeça agora. Um perdoou a sua dívida, uma dívida enorme. Um devia 1 milhão de reais e um devia 1.000 reais. Um homem devia a este homem, ambos deviam a este homem, um devia 1.000, um devia 1 milhão. O homem foi lá e perdoou a ambos, o que devia 1 milhão e o que devia 1.000. A pergunta de Jesus para Simão é: Simão, qual que você acha que mais vai amar a este homem que perdoou a dívida? Simão respondeu: eu creio que seja aquele que devia mais, aquele que devia 1 milhão. Jesus fala: respondeste bem, Simão. Esta mulher aqui, até agora, ela se considera muito pecadora. Por isso que ela muito me ama. Você até agora não me considerou. Você não se considerou tão pecador quanto ela. Por isso que você não me ama. Se essa mulher vê os seus pecados e por isso que ela chora aos meus pés. Você não me considera o seu Salvador porque você não considera os seus pecados. Se nós considerarmos a nossa dívida, irmãos, consideraremos quão grande foi Jesus. Se observarmos, irmãos, que a nossa dívida pode nos condenar à condenação eterna, pode nos levar à perdição para sempre, não temos perdão,
porque pecamos contra Deus de muitas maneiras, de muitos modos. E devemos sim, pela justiça de Deus, pela santidade de Deus, sermos condenados. A nossa consciência sabe disso. Se nós considerarmos ser assim, irmãos, então observaremos a Jesus como aquele que pode sim nos salvar. Quão grande é Ele, quão grande é o Evangelho, que beleza é a salvação, que obra que Jesus fez. Olhando para os nossos pecados, irmãos, olhando para o pecado de forma geral, o pecado é tão grave que precisou Deus vir ao mundo morrer. Isso é impressionante, irmãos. Porque se o pecado não fosse tão grave, Deus usaria outros meios. Mas o pecado contra Deus, irmãos, foi tão grave que Deus resolveu assim, eu vou enviar o meu próprio filho e ele vai ter que morrer pelos pecados dos homens, a fim de eles serem salvos. Então, observar a nossa natureza, irmãos, é considerar a partir deste ponto, observar o amor de Cristo. Porque aí você consegue ver quão necessitado você é de Jesus e da sua misericórdia. Este homem pôde observar isso, porque ele viu o seu estado. Aí, irmãos, nós poderemos trabalhar para Deus da melhor maneira possível. O final do versículo 38 diz que o deixasse estar com ele, ele falou. Jesus respondeu, mas Jesus o despediu dizendo, torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade, com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Olha, este homem, irmãos, agora ele viu a sua salvação acontecendo, Deus o alcançando, a sua misericórdia, a misericórdia de Deus vindo até ele. Ele ouviu a palavra de Jesus, faz o seguinte, torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. Este homem foi de bom grado, de grande alegria, irmãos, porque observou o que Jesus fez por ele. Quando, irmãos, nós iremos pregar a palavra de Deus com grande alegria e amor no coração, é quando reconhecermos isso. É como olharmos para Jesus e vermos a sua bondade, a sua misericórdia nos alcançando todas as vezes. E iremos dizer para o mundo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele pode salvar, Ele pode perdoar. A missão então, irmãos, ficará alegre, a missão ficará leve, a missão que Deus nos ordenou ficará tranquila, porque reconheceremos a grandeza que Deus nos fez. Jesus, irmãos, nos chamou não só a ser discípulos, mas a sermos testemunha. E o que é testemunha? Testemunha, irmãos, é alguém que viu algo acontecer. Isso é testemunha. Testemunho que alguém dá é porque eu vi algo acontecendo e eu testemunho daquilo. Eu observei e eu vi. E testemunha é, irmãos, principalmente aquilo que Deus fez conosco, aquilo que Deus fez no nosso coração. E nós testemunhamos ao mundo o que Ele fez por nós. Aquele povo, apesar, irmãos, apesar de não ter querido Jesus na sua cidade, Jesus deixou lá naquela cidade um marco do Evangelho. Aquele homem que era conhecido em toda a cidade como o pior homem daquela cidade, agora é o homem que vai apregoando por toda ela, irmãos, quão grandes coisas Jesus tinha feito por ele. Deus inverteu, irmãos, a vida daquele homem. Ele era o pior homem, o que era preso. Talvez até tentaram matar este homem, é possível. Mas agora é um homem são, livre. E agora apregoa com grandes coisas Deus tinha feito para ele. Deus foi misericordioso para aqueles gadarenos ainda, irmãos, deixando aquele homem ali. Senhor, volte e vai pregar o que Deus fez por você. Volte e anuncia a misericórdia que Deus teve para com você. Por isso, irmãos, que nós não devemos desprezar quando Deus fala conosco. Nós não devemos desprezar quando lemos a Bíblia. Nós não devemos desprezar quando a palavra do Senhor nos é mostrada e exposta. Porque essa é a misericórdia de Deus nos dada. Deus quer que nós o reconheçamos como Deus Altíssimo que pode fazer um milagre em nossas vidas. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor? Senhor Deus, queremos outra vez orar a Ti, Pai. Te louvar por estarmos aqui, te agradecer pela Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor.
Te louvamos porque o Senhor falou outra vez ao nosso coração. Obrigado, Pai, pela Tua graça, por termos visto, ó Deus, na vida deste homem que o Senhor libertou, a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, até mesmo, ó Deus, do nosso inimigo, dos demônios, o Senhor controla todas as coisas. Obrigado porque Tu és um Deus grande, Senhor, um Deus que não cabe da nossa mente. Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua graça, em salvar aquele homem para exemplo nosso, assim como o Senhor também nos salvou. Que possamos ter um coração alegre e vermos a Tua grandeza, Senhor. Muitas das vezes, na maioria das vezes, nós não nos enxergamos como grandes pecadores, mas pedimos que o Senhor nos ilumine, a fim de observarmos melhor o Teu amor, a Tua misericórdia. Vermos, ó Deus, a cruz, ó Deus, que o Senhor fez ao nosso favor. Ajuda-nos a vermos isso, Senhor, a cada dia, para que nosso coração se alegre em Ti e sejamos salvos, Pai, pela Tua graça. Assim, Senhor, eu quero Te pedir que o Senhor possa falar no nosso coração e guardar a Tua palavra, Senhor, para que nós vivamos por ela. Senhor, oramos em nome de Jesus.